livro de Mateus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 2. Enquanto vocês abrem, meu nome é Jader, eu sou o pastor aqui da igreja. Eu sei que vocês esperavam alguém mais grisalho, talvez um pouquinho mais antigo que eu, com menos tatuagem, mas isso eu mesmo pastor da igreja. Eu que cuido dessas ovelhinhas estranhas que frequentam esse lugar aqui. Mas Jesus ama essas pessoas. Queria convidar vocês a ficar de pé nesse momento para a gente fazer essa leitura. Porque a gente não vai ler o jornal de domingo, a gente não vai ler a Zero Hora, nem o Correio do Povo, nem o Diário Gaúcho. Nós vamos ler a santa palavra de Deus. Em reverência, a gente fica de pé aqui. Então diz assim, Mateus, no capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio dos profetas. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apresentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito desse menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abriram os tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisado por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nós precisamos, Deus, do Teu Espírito Santo, para poder entender, Senhor, qual é a mensagem desse livro, Deus? Qual é o verdadeiro sentido do Natal, Deus? Nós queremos ouvir, Senhor, da Tua parte, Senhor, da Tua boca, Senhor, através da Tua palavra, Deus. O que Tu tem, qual é a porção que Tu tem para nós hoje, Deus? Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, Senhor. E fala também, Senhor, com aqueles que vieram por causa da estrela até a presença do Salvador nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu sei que a maioria de vocês conhece essa história. Muito provavelmente, muito pessoal aqui fez um presépio na sua casa. Tinha ali o menininho Jesus, que só aparece no dia 25 de dezembro, né? Pelo menos na tradição é assim. Enfeitam a sua casa, enchem a casa de luz. E no Natal é difícil a gente contar ou pregar alguma passagem da Bíblia que não fale de Jesus. Pelo menos é o que se espera de uma igreja evangélica que crê em Jesus, que no Natal a gente fale sobre Jesus. E quando a gente lê esse texto, parece que não tem nada demais essa história. É só o relato de que o menino Jesus nasceu, que tinha uma estrela no céu, que guiou algumas pessoas que não eram daquele povo até a presença do menino Jesus. Simples assim. Mas eu creio que esse texto tem muito mais a falar conosco. E Deus quer falar conosco nessa noite, através dessa palavra. Eu queria
começar essa mensagem, antes de nós entrarmos propriamente na palavra, na explicação desse texto, uma vez eu li num livro sobre o trilema de Lewis. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ninguém? Que bom, vai ser novidade então. Vai ser uma coisa legal. Se um dilema já é um problema, o trilema então, nem se fala. Não sei nem resolver dilema, quanto mais trilema, né? Mas o trilema de Lewis propõe o seguinte: quando a gente comemora o Natal, e todos os anos a gente comemora o Natal, vamos falar a verdade, várias vezes a gente vai no automático, né? A gente não pensa muito sobre Jesus, a gente se incomoda e se atucana mais com se vai ter peru, se vai ser Chester, quanto é que está o preço do peru, qual é o presente que a gente vai comprar para aquela pessoa, o amigo secreto, será que vão me dar aquilo que eu quero? Será que eu vou dar aquilo que aquela pessoa merece que eu tirei? A gente se ocupa com muitas outras coisas e não mais com o significado do Natal e com o significado de quem é Jesus. No Natal, nós lembramos todos os anos da pessoa de Jesus. Da pessoa de Jesus. Um dia nasceu um menino, um dia na história, nasceu um menino chamado Jesus. Não sei se vocês sabem, mas Jesus não era um nome muito estranho para um judeu. Tinham vários Jesus. Mas ele não era qualquer Jesus. Nós não estamos aqui falando de mais um Jesus. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Ah, já mudou. Jesus Cristo é um só. Esse título Cristo pertence a uma pessoa que nasceu na história, que dividiu a história entre antes e depois dela. E eu queria fazer, inicialmente, todos aqui pensarem a respeito da pessoa de Jesus. Quem foi Jesus? Hoje em dia se discute muito, né? Para quem é do meio acadêmico, a historicidade de Jesus, será que de fato essa história é real? Será que um dia Jesus nasceu mesmo e isso é apenas um conto de fada dos cristãos? Porque pode ser. Vamos partir desse pressuposto aqui. Eu quero levar aqui vocês a entender como a gente entende. Jesus veio, temos muitos documentos que falam a respeito dele, inclusive historiadores, até pessoas que não acreditam em Jesus sabem que existiu um Jesus histórico. Não vamos entrar no mérito se ele é Deus ou não. Vamos começar com Jesus histórico. De fato, Jesus entrou na história. E a pergunta que a gente precisa fazer no Natal é: por que ele veio à Terra? O que ele veio fazer aqui? Se o céu era um lugar tão legal, o que ele inventou de descer de lá e vir aqui ver um monte de problema, um monte de gente de problema, leproso, cego, né? Pessoa com todo tipo de pecado, prostituta, mulher adúltera. A história de Jesus é cheia de gente complicada, tipo a nossa, né? A gente cruza com gente complicada o tempo todo. Mas o que ele veio fazer aqui? O que ele disse quando estava aqui? São nessas coisas que a gente precisa meditar e lembrar no dia do Natal. O Rodrigo, no início do culto, leu um texto aqui. Talvez a gente chegou meio atucanado, não prestou muito bem atenção. Mas houve uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. E eles estavam perguntando, né? Jesus perguntou para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem que eu sou um profeta. Outros dizem que você é um sábio, é um rabi, é um mestre da moralidade, do amor, da bondade, da caridade. Mas será que Jesus era isso ou só isso? Não é isso que a Bíblia diz. E aí esse diálogo continua. E Jesus pergunta para aqueles que são mais próximos dele. Porque quem conhece a gente mesmo é quem anda perto de nós. É ou não é verdade? É muito fácil a gente admirar uma pessoa que a gente não conhece. A gente pode ver hoje as celebridades do Instagram, né? Corpo perfeito, altos filtros. É fácil admirar uma pessoa que a gente não convive, né? Tem até um ditado popular que diz que Jesus te ama porque não convive com você, né? Já ouviu essa aí?
Mas Ele te ama apesar de você, sabia? Apesar de mim, Ele me amou. Isso é uma boa notícia. Isso já é um motivo de alegria para o nosso Natal. Jesus nos ama apesar de nós. E Ele veio ao mundo justamente para nos amar. Ele veio ao mundo para nos amar. Só que a gente é tão confuso e tão complicado que a gente nem sabe mais como é amar, nem sabe mais amar. A gente confunde. A gente vê casais que num dia dizem que se amam e no outro dia estão na cama com outras pessoas. Que tipo de amor é esse? Esse é o amor que nós vemos. Isso gera uma grande confusão dentro de nós. Grandes dilemas. E Jesus veio amar o mundo. Jesus veio amar o mundo. E Jesus veio amar o mundo de uma maneira absurda e igual para todas as pessoas. Igual para todas as pessoas. Por que isso? Todos os seres humanos têm problemas. Tem alguém aqui que não tem problema? Pode levantar a mão para nós, por favor. Todos os seres humanos têm problemas. Uns de ordem financeira, outros de ordem emocional, outros de ordem psicológica, de ordem social, enfim. Todos os seres humanos têm problemas. E a pergunta que fica é: de onde vêm esses problemas? Será que o nosso problema... Será que o meu problema é apenas financeiro? Será que o problema do meu amigo Johnny é apenas psicológico? Da minha amiga Diandra lá é apenas emocional? Como que Jesus resolveria o problema da humanidade de uma vez só? Com uma atitude só. Ele só veio uma vez. Imagina se o nosso problema fosse financeiro, emocional, psicológico. Jesus teria que sentar com todo mundo, saber o problema de todo mundo, falar: o teu problema financeiro, eu vou te dar R$1 milhão aqui, vai resolver o teu problema. O teu problema é de ordem emocional, a gente vai conversar aqui, fazer umas sessões de terapia com o próprio Deus e aí está tudo resolvido. Isso ia demorar uma eternidade. Só que Jesus, de uma única maneira, Ele resolveu o problema de toda a humanidade. Jesus veio para dar a sua vida, para que nós tivéssemos vida. Nós tivéssemos vida. Sabe por que Jesus morreu numa cruz? Jesus morreu numa cruz para assumir o meu e o seu lugar. A cruz na qual Jesus foi pendurado era para mim e para você, por causa dos nossos pecados. Todos nós temos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram, estão e carecem da graça de Deus. Todos pecaram. E a Bíblia também diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Deus me livre. Eu prefiro me reconhecer pecador. Então, se o problema de toda a humanidade é o pecado, Jesus veio para dar a sua vida em oferta pelos nossos pecados. E assim Ele resolveria de uma vez só, com uma só atitude, o problema de toda a humanidade. De toda a humanidade. E agora eu queria voltar os meus olhos para esse texto. Quando Jesus vem ao mundo, existem 3 tipos de reações diferentes dos seres humanos em relação a Jesus. 3 tipos de reação. E a gente vai ver isso nesse texto. Talvez nessa primeira leitura você não observou isso. A primeira é ódio, é ojeriza, é repúdio. A segunda atitude é a indiferença. É a indiferença. E a terceira é a adoração, o amor, o reconhecimento de quem Ele é realmente. Então vamos olhar para esse texto aqui. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, vamos começar pelo começo.
vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, revoltado, e com ele toda Jerusalém. Alguns relatos históricos dizem que esse rei Herodes era um megalomaníaco. Ele matava e executava qualquer pessoa pela qual ele se sentia ameaçado. E olha só, Herodes aqui, ele era o rei dos judeus. Ele estava com o governo nas mãos dele. E aí vem uns caras lá do Oriente e chegam na frente dele assim: tá aí, cadê o teu filho aí, o rei dos judeus? Ou cadê o rei dos judeus que foi anunciado? Mas não tive filho? Ué, me conta isso. Pelo menos não me contaram, né? Não me contaram. Quem é o rei dos judeus? Onde ele está? Onde é que está o rei dos judeus? Então Herodes era o rei dos judeus. E os magos do Oriente vieram para adorar o rei dos judeus. E isso causou então ojeriza, causou repúdio, causou ódio no coração de Herodes. E hoje em dia, muitas pessoas odeiam Jesus, inclusive. Talvez se Jesus voltasse aqui hoje, na mesma condição que ele veio, ele seria crucificado novamente. Sabe por que Jesus foi crucificado? Ninguém, me desculpa assim a sinceridade, mas ninguém crucifica uma pessoa que é gente boa, que é amigo de todo mundo, que é o mestre da ética, da moral e do amor. Se ele fosse isso, ele não teria sido crucificado. Só se crucifica ameaças. Cristo estava ameaçando o estilo de vida das pessoas daquela época. O reino de Deus estava tinha chegado. E as pessoas estavam alarmadas com a notícia de que Deus tinha vindo na terra. Muito provavelmente, no imaginário das pessoas, quando Deus desce na terra, Ele desceria para julgar o mundo. E por isso o medo, por isso o espanto e por isso o pavor. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para julgar o mundo nessa ocasião. Ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dele, diz João 3,17. Mas Herodes ficou alarmado. E a cidade de Jerusalém, como conhecia o histórico da figura, ficou alarmada também junto com ele. Estava todo mundo com medo. Essa é a primeira reação de quando as pessoas ouvem o nome de Jesus. Eu entendo pessoas que não vão muito com a cara de Jesus por causa dos evangélicos. Os evangélicos, irmãos, são um povinho complicado mesmo. Complicado. E dá para entender que as pessoas tenham algum certo de receio, de resistência em relação a Jesus, por causa da má fama dos evangélicos. Dá para entender. Só que Jesus não tem muito a ver com aquilo que os evangélicos dão de mau testemunho por aí. Jesus não tem culpa dos evangélicos. E a nossa missão aqui como igreja é tentar representar Jesus de uma maneira que as pessoas conheçam Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente. A gente também é meio complicado, mas Jesus era Deus. Jesus é um homem perfeito, que veio na terra e andou de maneira perfeita, cumpriu todos os mandamentos, ele fez tudo certo e mesmo assim foi crucificado. Ele cumpriu os mandamentos no meu e no seu lugar. E essa é a troca. Nós oferecemos os nossos pecados para Jesus e Ele oferece para nós a sua justiça. E aí a gente é perdoado e a gente é aceito novamente por Deus. E aí quando uma causa é julgada, já era perdoado. Foi isso que Jesus veio fazer. Olha o que aconteceu. Então Herodes, por ficar alarmado com a notícia de que o rei dos judeus tinha nascido, ele chamou quem?
Dos religiosos. Versículo 4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria de nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. Olha que interessante. Tem muito religioso que não tem nada a ver com Jesus. Esse era o caso. Pessoas que eram letradas nos escritos dos profetas. Sabiam que Jesus nasceria na cidade de Belém. Os sinais estavam aí, todos esperavam a vinda do rei dos judeus. E sabe o que eles fizeram ao saber disso? Nada. Não fizeram nada. Eles não sabiam dos sinais? Inclusive citaram aqui a passagem bíblica, né? Porque religioso gosta de citar a Bíblia, né? Só que a Bíblia não movimenta ele, né? Ele não pratica. A pessoa que é religiosa, ela não pratica a Bíblia, mas ela sabe a Bíblia de cor. Esse quer detectar o religioso? É esse. Sabe a Bíblia na ponta da língua, mas a Bíblia não movimenta o coração dele, não transforma a vida dele. E eles sabiam exatamente onde Jesus tinha nascido, mas não fizeram nada. Indiferença. Essa é a segunda atitude em relação a Jesus. Talvez algumas pessoas aqui até já ouviram falar de Jesus. Sabem as histórias, sabem até versículo bíblico. Mas será que Jesus está movimentando, está fazendo o coração dessas pessoas pulsar? Será que Jesus está... Será que essas pessoas foram até Jesus nesse Natal? Ou vão até Jesus nas suas vidas cotidianas? Essa é a pergunta. Porque a indiferença é uma das atitudes em relação a Jesus. Com isso, Herodes chamou os magos. E olha a malandragem. Perguntou sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Enviou eles a Belém. Vão e busquem informações precisas a respeito desse menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Então, esses magos que eram de outra nação, foram atrás de um sinal. Muitas pessoas procuram todo tipo de religião atrás de um sinal. Aliás, religião, entre aspas, existe para resolver o problema das pessoas, ou não é? Ninguém acorda de manhã e fala assim, ó, acordei super bem, estou maravilhoso, já fiz meu cardio de manhã, agora eu vou virar budista. Estou super bem. Não. As pessoas procuram uma razão, um motivo, uma resolução para o seu problema, para a angústia da sua alma. Todo mundo. E esses magos do Oriente também estavam em busca de um sinal, de alguma resposta para aquilo que eles procuravam. Como todos nós aqui, um dia já fizemos algum tipo de pergunta filosófica, tipo, qual é o sentido da vida? O que acontece depois que as pessoas morrem e ninguém voltou de lá para contar? O que vai ser da minha vida? Será que eu vou encontrar satisfação plena se eu conseguir conquistar todas as coisas que eu desejo? Qual é o sentido da vida? Essa pergunta permeia o coração de todos os seres humanos. Como eu falei lá no início, você pode achar até que eu sou muito radical, mas a resposta para esses anseios é Jesus. É isso que nós acreditamos. A resposta para esse seu anseio é Jesus. E eu queria te dizer algo. Talvez você foi convidado para a consagração aqui do Zaquinho. O Zaquinho já é membro da nossa igreja. Hoje a gente vai só apresentar ele como membro da nossa igreja. Ele já é amado, ele já passa aqui no colo de todo mundo. E já faz parte dessa igreja. E talvez você não saiba, mas Deus usou essa estrela chamada Zaque para que hoje você tenha um encontro com o Salvador.
Deus separou esse dia, essa ocasião, nesse tempo, para que você ouvisse essa mensagem. Talvez uma mensagem com clareza que você nunca ouviu na sua vida a respeito do Natal, da existência de Jesus, do propósito de Jesus ter vindo na terra. Eu não sei se algo vai acontecer no seu coração nessa noite. Eu creio que sim. Ou eu creio que você vai sair daqui pensando sobre Jesus. Eu creio que você não vai sair mais daqui indiferente. Ou você não vai mais repudiar Jesus. Nós queremos mostrar a beleza do nosso Salvador. A beleza dessa história do Natal. De que Deus habitou entre nós. De que Deus se moveu na nossa direção. Deus não está no céu roendo unha, alheio ao sofrimento da humanidade. Não, Ele vem na direção do homem. Essa é a mensagem do Natal. Deus vem na direção dos homens. Ele veio para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Encontrar o verdadeiro sentido da vida. E resolver o problema de toda a humanidade que permeia o seu e o meu coração, que é o problema do pecado. E aqui nós temos a última reação, que é a reação dos magos. Esses que não conheciam, não sabiam, eles não sabiam o que iam encontrar, eles estavam indo atrás de um sinal. Deus mandou um sinal no céu e eles seguiram esse sinal, lendo as estrelas, astrólogos. Talvez até levaram o mapa astral de Jesus. Mas chegaram lá e encontraram respostas que eles não encontravam nas estrelas. A verdadeira resposta para a sua alma. E aqui nós vemos a última reação. Versículo 10 da passagem que nós lemos. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Talvez aqui nessa passagem, muitos pastores que você vê aí na TV vão tentar usar essa passagem para pegar na sua carteira. Se você realmente gosta de Jesus, vamos, fazer uma oferta aí, vamos lá, vamos depositar aí, vamos. Mas não é isso. Esse não é o sentido. Aqui essa oferta não é uma quantia em dinheiro ou algo do tipo. É um ato de adoração. É o reconhecimento de que eles estavam diante do próprio Deus encarnado, o menino Jesus. Quem não gostaria de dar uma oferta, um presente, se tivesse a oportunidade de ver Jesus com seus próprios olhos? Eu queria fazer aqui um questionamento. Será que Jesus só recebe aqueles que têm ouro, mirra e incenso para oferecer como oferta? Não. Talvez você não tenha nada nas mãos para oferecer para Jesus. Depois, quando Jesus ficou maior, Ele falou algo interessante. Ele falou: filho meu, dá-me o teu coração. Nos tempos de hoje, com tanto escândalo nas igrejas, eu queria dizer para você nessa noite: Deus não está interessado no teu dinheiro. Ele não precisa do teu dinheiro. Mas Deus está interessado no teu coração. Deus está interessado em resolver o problema da tua vida. Deus está preocupado em trazer alegria, paz e esperança para a tua vida. Então, mesmo que você não tenha ouro, incenso e mirra, você pode ofertar algo para Deus. Algo que Ele deseja receber de você, que é o seu coração. O
missionário, Jim Elliot, foi missionário na América do Sul, morreu martirizado pelos índios canibais. Ele tinha uma frase que ele falava o seguinte: não é tolo aquele que entrega algo que não pode reter, ou seja, a sua vida, para receber algo que não pode perder. Não é tolo aquele que entrega algo que não pode reter, para receber algo que não pode perder. Eu já estou encerrando aqui. Mas antes de encerrar, é com muito amor o que eu vou dizer agora para você. Não é fruto de arrogância, não é fruto de prepotência, não é fruto de nada que não seja amor pela vida de você. O Rodrigo é meu amigo, eu amo a vida dele. Eu receberia cada um de vocês aqui na minha casa como ele receberia na dele. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, Deus não omitiu o fato de que existia um problema entre Deus e a humanidade que precisava ser resolvido. E esse problema custou algo muito caro. Custou a vida do próprio Filho de Deus, esmagado e moído por causa dos nossos pecados. Hoje nós vamos consagrar aqui o Zac. Eu tenho certeza que o Rodrigo ama vocês, mas ele não daria o Zac em resgate da vida de vocês. Mas tem alguém que ama vocês mais do que o Rodrigo e a Ju. Deus ama vocês sobremaneira. E a prova disso é que Ele entregou o seu Filho, para demonstrar esse amor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha se arrependido, a gente está bem louco no mundão, nem aí para Deus, alheio, indiferente, com ojeriza de Deus, mas Deus prova o seu amor por nós. Sendo nós ainda pecadores. Deus escolheu amar a humanidade. Deus escolheu amar a humanidade. Mas está nas mãos dos homens, está na sua mão, na minha mão. O que eu vou fazer diante dessa atitude de Deus em relação à minha vida? Será que eu vou ter ódio de Deus porque Ele interviu na minha vida? Porque agora eu conheço a verdade? Será que eu vou ficar indiferente? Ou será que eu vou fazer como os magos que vieram para adorar Jesus? Reconhecendo quem Ele era, o que Ele fez, o que Ele veio fazer. E adorar e se render diante desse Deus. Um pastor muito famoso um dia falou também, o John Bunyan. E é com amor que eu digo isso. Com todo amor eu digo isso. Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém. Mas se hoje à noite Ele não nascer no seu coração, você está eternamente perdido. É uma verdade forte. Foi por isso que eu preparei o terreno para falar isso. Isso não é fruto de prepotência e de arrogância. Isso é fruto de amor, de preocupação em relação aonde vocês vão passar a eternidade de vocês. Se Rodrigo convidou vocês para vir até aqui hoje escutar essa mensagem, é porque ele deseja, o Rodrigo e a Ju desejam que vocês estejam no céu junto com eles, com o Zac e com o nosso Senhor Jesus e com os irmãos que estão aqui. E esse é o nosso desejo. É por isso que nós proclamamos e ensinamos essa verdade. Então, mais uma vez eu digo, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para receber aquilo que não pode perder. Deus quer entregar a salvação dele nas suas mãos, nessa noite. A sua vida pode ser completamente diferente a partir de hoje.
Basta um passo de fé. Não precisa ter muita fé. É um passo de fé. E você vai desfrutar da presença de Deus, de tudo aquilo que Ele tem para oferecer. Paz, alegria, esperança. Tudo que isso que a gente vê as pessoas desejando na TV, lá na Rede Globo, ou que às vezes as pessoas de maneira leviana desejam umas para as outras, mas elas não sabem de onde vai vir essa paz, de onde vai vir essa esperança, de onde vai vir essa alegria. Mas nós sabemos, essa alegria, essa paz, essa esperança vem do menino Jesus, que nasceu, esteve entre nós, morreu e foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e está no céu, esperando o dia de voltar para buscar aqueles que o adoram, que se renderam, que entregaram para Ele o seu coração. A gente é bem discreto nos momentos de contrição e de arrependimento. A gente não vai fazer show e nada do tipo. O mesmo John Bunyan, que escreveu essa frase, ele falou que mais vale uma oração sem palavras, mas com o coração, do que uma oração com palavras sem o coração. Talvez você nem tenha palavras para dizer para Deus nessa noite, mas você só tem um coração para entregar para Ele hoje. Então eu queria te convidar a fechar os teus olhos e a gente orar. Como a gente comemora o Natal todos os anos, nós entregamos o nosso coração para Jesus todas as semanas. E hoje mais uma vez nós viemos aqui para entregar o nosso coração para Jesus. Eu queria te convidar, se você deseja, você é livre. Diante dessa mensagem, você pode escolher entregar o seu coração para Jesus. Então feche os teus olhos, se você deseja fazer isso. E ore comigo. Eu também vou entregar mais uma vez. Nós aqui vamos entregar novamente o nosso coração para Jesus. E se você entregar o coração para Jesus, você pode andar com a gente. A gente está aqui aprendendo com Jesus semana após semana. Ele quer cuidar de você. Vamos orar? Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua mensagem, Deus. A verdadeira mensagem do Natal, Senhor. Que Tu amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós. Assim como Tu nasceu naquela manjedoura, Senhor. Há 2000 anos atrás, 2021 anos atrás, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, nasce no nosso coração nessa noite. Nasce no coração daqueles que não Te têm, Senhor. Muda a vida de pessoas, Senhor. Eu não sei, Senhor, a condição da vida de cada um que chegou aqui hoje, mas Tu conheces, Senhor. Tu conheces cada um desde o ventre da sua mãe. E Tu escolheu essa noite para se revelar através do Teu Evangelho e alcançar e abraçar o coração de todos aqui, Senhor. Toca nos corações nessa noite. Faz a Tua obra de redenção, Senhor. Mostra, Senhor, para o mundo que Tu continua salvando pessoas, que Tu continua amando pessoas e que Tu continua transformando vidas, dando alegria, paz e esperança para aqueles que creem em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.